Eu quero saudar os meus irmãos, irmãs, amigos e amigas do Portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, nos regozijamos por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para meditar na Sua Palavra, iniciando mais uma análise e abordagem agora do terceiro trimestre desse ano de 2017. Eu saúdo os irmãos, eu agradeço os irmãos que têm orado por esse trabalho, que têm nos ajudado, que têm usufruído dos materiais que o Portal Escola Dominical ali os dispõe para ajudar os irmãos e as irmãs no ensino da Palavra de Deus. E como já é de praxe, estamos aqui também acompanhados de ilustres irmãos que nos abrilhantam com a sua presença. Queria pedir que nos saúde primeiramente, Pastor José Serafim de Oliveira. Seja bem-vindo. Obrigado, irmão Humberto. Também quero cumprimentar nossos irmãos, com paz do Senhor, e temos a honra de que você nos acompanhe no desenrolar desse trabalho e que Deus nos ajude a dar uma visão geral do trimestre que logo estaremos estudando nesse trimestre o credo da Assembleia de Deus. E é muito importante porque está abrindo para todos os crentes um conhecimento mais amplo da doutrina ensinada e praticada na Assembleia de Deus. Bem-vindo, Pastor Serafim, mais uma vez. Obrigado. Também conosco, evangelista Caramuru Afonso Francisco. Seja bem-vindo. Eu agradeço e nós nos sentimos honrados de estar em mais uma análise e abordagem desse trimestre. Esse trimestre, portanto, então estaremos estudando a declaração de fé da CGADP e teremos desde já agradecer aqui ao nosso evangelista José Bispo de Oliveira. Mostra ele aí. Estamos a congregação de Vila Nova Manchester, aqui no setor 111 de Vila Carrão, do Ministério do Belém. Esperamos hoje ter melhorado o som. Ouvimos já 2 trimestres de reclamação do som na nossa análise e abordagem. Vamos ver se melhorou desta vez. Amém. Como mencionado pelo nosso irmão Caramuru, estaremos estudando sobre o tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. Também estamos de posse aqui do livro, também escrito pelo pastor Ezequiel Soares, que também tem o mesmo tema, A Razão da Nossa Fé, assim cremos e assim vivemos. Mais uma vez também reforçamos o agradecimento ao nosso irmão José Bispo, que nos concede aqui a oportunidade de estarmos usufruindo aqui da congregação de Vila Manchester. Irmão Caramuru, é muito comum nós, não só no meio cristão, né, mas de um modo geral, as empresas, os governos, as sociedades têm aí o seu credo. Nas empresas a gente chama de missão, valor, né? E as Assembleias de Deus, durante muito tempo, não tinham a sua declaração de fé, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós o que são esses credos, confissões de fé, declarações de fé e qual a relação deles para com a Bíblia. Eu podia abrir na minha Bíblia. Essa aqui é a sua. Bem, é interessante nós vermos que quando nós falamos em cremos, credos, confissões de fé, declarações de fé, durante muito tempo, muita gente torcia o nariz entre os pentecostais com relação a isso. Porque quando nós somos um país de uma formação romana, não é? Romanista, querendo ou não, o Brasil teve a sua formação na Igreja Romana, historicamente, e quando se fala em credo, todo mundo lembra da missa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E assim, quando a identidade do credo com a Igreja Católica Romana, o que não tem nada a ver.
Até porque quando o credo, esse credo que é dito esse credo que é recitado nas missas, é o chamado credo niceno-constantinopolitano, que foi aprovado no Concílio de Constantinopla no século IV, e que não existia a Igreja Romana ainda nessa época, né? Então, na verdade, é uma recitação das crenças, e isso já existia desde o tempo dos apóstolos. Na verdade, se a gente for no Novo Testamento, quando Paulo escreve lá na sua primeira carta a Timóteo, quando ele está escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, ele falando aos crentes, ele diz a Timóteo, ele fala o seguinte, lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E depois, ainda nessa carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta, que está dizendo, ele diz assim, capítulo 1, versículo 10: e que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então nós vemos, isso são alguns exemplos de expressões que os estudiosos da Bíblia dizem que eram repetidas por todos os ensinadores da palavra, para que as pessoas gravassem no que elas criam. Porque nós temos que lembrar que ter a Bíblia, ter as Escrituras, era algo difícil naquele tempo. E quase ninguém também sabia ler, principalmente os gentios. Então, eles tinham que ensinar oralmente e repetir e criar algumas frases. Hoje a gente tem muito jargão de pregador por aí, né? Mas criar algumas frases, algumas sentenças para memorizar, para que as pessoas soubessem em que elas criam. E é aí que surgiram os credos, as confissões de fé, as declarações de fé. Eram resumos das crenças. E quem as pessoas criam? As pessoas criam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador. Então é assim que nós entendemos, foi assim que surgiram os credos. Depois da perseguição romana, quando a igreja se reúne em liberdade no ano 324, na cidade de Niceia, eles repetem algo que já existia nas igrejas, um credo, uma sequência das crenças principais. E isso foi ao longo dos anos sendo feito. Então os credos, eles têm essa função. Não é para substituir a Bíblia, não é para... são crenças que estão na Bíblia e que são sistematizadas, são simplificadas para que pudessem ser memorizadas e ensinadas. Foi assim que surgiram os credos. Com a reforma, que está fazendo 500 anos agora, nós temos a proliferação de confissões de fé. Por quê? Porque com a contestação das falsas doutrinas que tinham entrado no romanismo, se sentiu a necessidade de se fazer documentos, de se mostrar quais eram as crenças verdadeiras e bíblicas, quais as não eram, quais as que tinham sido acrescentadas, e então surgiram as confissões de fé. Calvino, por exemplo, fez a confissão de fé francesa, teve a confissão de fé belga, teve a confissão de Augsburgo, que foi feita por Melanchthon, que era um dos principais auxiliares de Lutero. Então são confissões de fé. Teve a famosa confissão de fé de Westminster, na Inglaterra, já no século XVII. Então são documentos em que se colocavam as crenças principais. Com o movimento pentecostal,
que recuperou as verdades bíblicas que tinham sido esquecidas, se sentiu também a necessidade de ter uma declaração de fé. As Assembleias de Deus norte-americanas, já em 1916, criaram uma declaração das verdades fundamentais, uma declaração de fé. Mas aqui no Brasil, sempre teve aquela história. Na década de 30, quando foi criada a Convenção Geral das Assembleias de Deus, a Convenção Geral quis fazer um credo, mas disseram que isso era coisa de católico. Que isso era coisa de católico. Coisa de católico. E nunca se quis fazer uma declaração de fé. Em 1969, é que no jornal O Mensageiro da Paz, o saudoso pastor Alcemides Pereira de Vasconcelos, ele começou a publicar no jornal federal um cremos. Mas isso era oficioso. E agora, quando nós chegamos a 106 anos, finalmente nós temos num documento no que nós acreditamos. Porque é muito importante hoje. Porque com a confusão doutrinária que se tem hoje, com os falsos mestres, com as heresias proliferando, é preciso que nós saibamos no que nós acreditamos. De uma forma mais simples. É lógico que a gente acredita na Bíblia. Mas, infelizmente, se a gente for ver quais os crentes que leram a Bíblia de Gênesis e Apocalipse até hoje, acho que não vai encontrar muita gente. Então, você precisa sintetizar. E é isso que é uma declaração de fé e é uma confissão de fé. E agora, em 27 de abril de 2017, antes tarde do que nunca, a Convenção Geral das Assembleias do Brasil aprovou uma declaração de fé. E essa declaração de fé é o que nós vamos estudar nesse trimestre. Deixa eu fazer a sua coisa. Eu aproveito o ensejo para incentivar todos os nossos amados irmãos a frequentarem mais a escola dominical agora nesse trimestre ou daqui para frente, para se inteirar melhor de toda a doutrina ensinada e adotada pela Assembleia de Deus, para que todos os membros da Assembleia de Deus tenham plena convicção qual é a doutrina que a Assembleia de Deus está fundamentada, e você vai ter, além de conhecer essa visão da igreja, ver que todas elas estão fundamentadas na Bíblia Sagrada. Eu costumo dizer, e quero repetir, com todo respeito, se tiver algum dos nossos irmãos que não são membros da Assembleia de Deus nos ouvindo, todo respeito a vocês, mas examinando as doutrinas das igrejas criteriosamente, sinceramente, a Assembleia de Deus é a igreja cuja doutrina mais se aproxima das Escrituras Sagradas. Não vou dizer que seja perfeita, mas é que mais se aproxima. E o pastor Serafim, que é meu irmão Caramuru, tocou em pontos importantes, porque nós vemos um momento difícil, né, para as igrejas cristãs evangélicas no Brasil, devido à grande diversidade que nós temos hoje de doutrinas. Não foi por uma vez ou duas só não, mas até mesmo na escola dominical eu tive que combater entre os professores ensinos que estão fora do que é pregado, do que faz parte da doutrina das Assembleias de Deus, que, como o irmão falou aqui, mais se aproxima, né, da doutrina bíblica. Eu imagino que também não foi fácil aprovar um crente como esse, né? Uma declaração como essa. E eu queria que o senhor me falasse um pouquinho, pastor José Serafim, sobre esse histórico, né, da aprovação desta declaração de fé pela CGADB. Histórico, o nosso histórico. O pastor José Wellington, o nosso pastor presidente, ele escreveu, ele deu uma rápida escrita a respeito do histórico do nosso credo. Durante o ano todo, foi os teólogos e irmãos escolhidos para poderem organizar e nos dar por escrito o credo em que a Assembleia de Deus está fundamentada. Então, esses irmãos fizeram um estudo de toda a doutrina que nós cremos, sempre baseado nas Escrituras Sagradas, fizeram uma montagem
desse trabalho. E agora na nossa convenção, que se deu agora, qual foi o dia da convenção? Foi 25 a 27. De 25 a 27 de abril. Então foi sacramentado, foi passado, e nós agora temos o privilégio de estarmos estudando na nossa lição de escola dominical, porque esse credo não é apenas para os obreiros. Todo crente, todos os membros da igreja devem ter pleno conhecimento da doutrina da igreja onde ele é membro. Nós não somos religiosos por acaso. Nós amamos a nossa igreja, é o lugar onde ouvimos e aprendemos a palavra de Deus, e quanto mais tivermos dela conhecimento e dos seus ensinamentos, será melhor. Infelizmente, nós vemos hoje tantos crentes que se deixam levar por vento de doutrina. Tem tanta doutrina espalhada, falada no rádio, na televisão, enfim, tanta propagação, e tem muito crente que divaga muito, parece que perdido, sem orientação. Então, meus amados, é um tempo de todos nós, todos os crentes, por simples que seja, tomar conhecimento, procurar conhecer melhor, frequentar nossas escolas. E até eu aproveito o ensejo para dizer aos nossos colegas, pastores e obreiros, que se pudesse se pregar mais isso nos nossos púlpitos, aproveitar os cultos de ensino para transmitir para a igreja e explicar nessa linguagem simples, que todos possam entender. Quando fala nosso credo, tem alguns que podem se assustar com essa expressão, né? Como já disse o Dr. Calamburu, ouvir lá do romanismo, e vão achar que nós vamos nos desviando. Mas credo não é isso, quer dizer, é aquilo que nós cremos, é aquilo em que estamos fundamentados. Então é bom que nos cultos de ensino se procure passar isso melhor para os crentes. E eu tenho certeza que vamos ser crentes mais amadurecidos, e mais fortalecidos, e mais convictos. E o crente convicto, ninguém tira ele dos caminhos. Depois, ele não vai correr atrás daquilo que ele ouve aí pelos ares. Ele tem segurança. O senhor não acha, pastor Serafim, que também vai nos trazer um pouco mais de unidade, que é o que tem nos faltado? Sim, contribui em todos os sentidos, não é? Fazer os crentes mais unidos, mais próximos uns dos outros, e dividindo, todos os crentes dividindo esse conhecimento. Parece que é uma coisa assim tão simples, mas não é não. Quando nós tivermos conhecimento pleno da doutrina que a Assembleia de Deus ensina, prega e vive, vamos perceber que nos dá uma firmeza muito grande e nos faz amar mais os nossos irmãos também, e sermos crentes mais convictos, mais seguros. Nós não vamos andar nas apalpadelas como quem anda nas trevas. Vamos ter conhecimento daquilo que estamos fazendo. Sim, pastor. Não quero. E essa questão da unidade é uma realidade. Eu nunca me esqueço um grande teólogo, hoje o pastor Roberto dos Santos, lá do Distrito Federal, quando a Assembleia de Deus fez 100 anos, ele escreveu um livro sobre o centenário, e ele diz que é a única igreja que ele sempre vai, e ele nunca sabe que tipo de plateia que ele tem, que tipo de auditório que ele tem, é a Assembleia de Deus no Brasil. Ele faz, se ele vai em uma igreja presbiteriana, ele sabe ali que todo mundo é calvinista, todo mundo acredita na predestinação incondicional, que não acredita no batismo do Espírito Santo, e tem toda aquela graça irresistível. Se ele vai numa igreja batista, ele já sabe que lá eles não são calvinistas, mas não acreditam no batismo do Espírito Santo e tal. Mas quando ele vai numa igreja Assembleia de Deus, nunca sabe, porque numa Assembleia de Deus tem calvinista, na outra tem arminiano, na outra tem sensacionista, que já tem até agora também, Assembleia de Deus sensacionista, e na outra já tem um cidadão que, quer dizer, por quê? Porque nós não tínhamos um documento que dissesse, a Assembleia de Deus acredita nisso. A gente tinha o Cremos no jornal Mensageiro da Paz, que foi iniciativa do diretor de publicações da Casa Publicadora, e que
Eu lembro que tinha uma professora aqui na Escola Teológica, aqui no Belenzinho, que ela, toda vez que ela entrava na sala, ela perguntava: qual é o creme da Assembleia de Deus? Ninguém sabia. Aí teve até alguém que falou: creme? Não é o creme? Que creme é esse? Onde que compra o creme da Assembleia de Deus? Porque ninguém nem sabia que tinha no Jornal de Seja da Paz. O povo não lê, né? Então, agora não. Agora a gente tem uma declaração de fé, e eu gostei muito do que o pastor falou. É hora de, nos cultos de doutrina, se ensinar doutrina. E a doutrina está aqui. Uma declaração de fé, de uma forma bem didática, para você mostrar no que nós acreditamos. Eu estava aqui vendo, irmãos, esses 16 itens, né? Eu acho que vai ter gente que vai sentir falta de alguns aqui a mais. Talvez um 17º, como cremos na predestinação. Talvez um 18º, como guardar o sábado. Talvez um 19º, dizendo: olha, a prosperidade está destinada aos cristãos. Então, talvez alguém vai torcer um pouquinho o nariz aí, que vai... Mas isso vai ser muito bom, pastor, para filtrar realmente qual o caminho que nós estamos seguindo, qual é o objetivo do assembleiano, qual é o alvo, né? E como ele vai alcançar esse alvo, principalmente, né? Então eu queria falar um pouquinho, irmão, sobre detalhar um pouquinho sobre os itens, né, da declaração de fé, bem sucintamente, né? Cremos, né? O cremos é a síntese do início. Isso, eu queria que o irmão Caramuru iniciasse falando sobre os 5 primeiros. Vamos falar então sobre os 5 primeiros. A declaração de fé, irmãos, só para a gente entender, eu tenho até aqui a cópia, vai ser publicada pela CPAD, mas eu tenho aqui uma cópia que foi nos dada na convenção. Posso estar aqui só para... Na convenção nós recebemos aqui a declaração de fé. Houve algumas pequenas modificações, mas ela vai ser publicada pela CPAD, e nós, na introdução ao trimestre, que nós vamos ter uma lição da introdução ao trimestre, nós colocamos aí um documento, não com a declaração toda, porque a gente não pode publicar a declaração toda porque tem direito autoral, mas nós colocamos aí o cremos. O cremos são 16 itens que sintetizam a declaração de fé. Mas a declaração de fé não é só o cremos. Depois, esses 16 itens estão divididos em 24 capítulos. E esses 24 capítulos, cada um tem uma introdução. E nós colocamos também essa introdução, que nós demos o nome de cremos maior. Esse nome não é da nossa autoria. Eu participei de uma reunião lá no dia da convenção, com algumas pessoas que queriam modificar algumas coisas, eu era uma delas, né? E o relator da comissão foi o pastor Douglas Batista, que chamou esse de cremos maior, né? Seria um cremos maior. Então nós colocamos aí na introdução, não nesse vídeo aqui da análise e abordagem, mas vai ter um vídeo da introdução. Nós colocamos esse documento, os irmãos poderão acompanhar o cremos, né? Os 5 primeiros itens diz o seguinte: cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Então, o primeiro item do nosso cremos é que nós cremos na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, não é nada para substituir, nós não estamos substituindo a Bíblia, pelo contrário. O cremos, o primeiro item do cremos diz: nós cremos na Bíblia. O que tem na Bíblia é a verdade. Jesus disse que a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade. Então, é a primeira crença nossa. Nós cremos na Bíblia, não pode rasgar nada fora da Bíblia, não pode dizer que tem coisa na Bíblia que não vale mais, que tem que atualizar a Bíblia. Isso não é verdade. Essa é a primeira crença. A segunda é que nós cremos em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Então nós cremos num único Deus, nós somos monoteístas, é um Deus só, mas nós cremos na Trindade,
que são 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Recentemente, esta semana mesmo, eu conversava com um irmão que está dirigindo uma congregação num dos nossos setores, e ele queria um material, porque um crente dele estava muito entusiasmado com os seus antigos amigos, com as testemunhas de Jeová, e estava falando que nós não éramos monoteístas, né? Então, e ele já estava meio enrolado lá, né? Então, veja a importância da declaração de fé. Então, nós vamos ter uma lição a respeito da Trindade nesse trimestre. Então, nós cremos na Trindade, mas é um único Deus em 3 pessoas distintas. E mais, nós cremos na criação e não há evolução de espécies. Também nós não cremos no evolucionismo. O item 3 fala que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção do seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal entre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. É a nossa crença em Jesus, que é Deus e homem, plenamente Deus e plenamente homem. Esta semana também, para a nossa surpresa, no nosso canal do YouTube do Portal, um cidadão veio perguntar a respeito de Jesus e tal, e veio com uma máxima assim que eu fiquei horrorizado. Ele disse que Jesus é Deus, mas não é todo-poderoso. Como se Deus pudesse não ser todo-poderoso. Para os irmãos verem como está a situação doutrinária nossa. Isso é coisa básica, irmãos. Jesus é Deus que se fez homem, plenamente Deus, plenamente homem, que se fez homem como homem, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. O 4º item fala sobre a nossa crença no Espírito Santo. Não cremos, que era publicado no Jornal Mensageiro da Paz, não tinha um item específico sobre o Espírito Santo. O que para o pentecostal não fica bem, né? Cremos no Espírito Santo, a 3ª pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Então, o Espírito Santo é Deus também, e Ele está com a igreja agora, está conosco, está habitando em nós e nos guia. Por isso é que não tem que correr atrás de profeta, nem de adivinho, porque o Espírito Santo nos guia. Jesus disse: Ele vos guiará em toda a verdade. Então, esse é o 5º item, até o 5, né? O 5º é: nós cremos na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus. Nós cremos que o homem tem uma natureza decaída, depravada, o que desmonta um argumento que é muito usado pelos calvinistas hoje contra os pentecostais, contra os assembleianos. Eles nos acusam de sermos hereges, porque nós seríamos pelagianos. O que quer dizer isso? Pelágio foi um monge do tempo de Agostinho que dizia que o homem, ele não tinha natureza pecaminosa. Ele via Adão como um exemplo. Então o homem, ele não tinha natureza pecaminosa, e ele escolhia entre servir a Deus ou não livremente. E nos acusam disso, para defender a predestinação. Mas está escrito aqui: cremos na pecaminosidade do homem. O homem tem uma natureza decaída, depravada. O homem por si só não se salva. E o homem por si só, ele não escolhe Jesus. Ele depende da graça de Deus. Agora, ele não está previamente escolhido ou rejeitado por Deus, porque ele não roubou. Então, nós cremos que o homem tem a natureza decaída, porque a Bíblia diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, esse é o 5º item. Pastor José Serafim,
queria que o senhor falasse um pouquinho também do 6º ao 10º item. No 6º ao 10º, vamos pedir primeiro falar do primeiro ao 6º, está lembrado? Mas aí eu já falei. Não, mas mas eu já falei. Você tem que falar do 6. Não, 10º. Então vamos lá. Do 6º ao 10º, isto. Na necessidade absoluta do novo nascimento, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, e pelo poder atuante do Espírito Santo e da Palavra de Deus, para tornar o homem aceito no reino do céu. Está no Evangelho de João, capítulo 3, versos 3 a 8, e na Epístola. Não fala assim, porque tem música, não tem muita coisa. Sim, é verdade. A necessidade do novo nascimento, porque, como já disse o Dr. Calamburu, o homem natural tem uma natureza pecaminosa, e pelo nascimento natural, nossos pais nos geraram já na nossa geração, nossos pais transmitiram a nós a natureza pecaminosa. E nós temos lá no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 5, parece que não me falha a memória. É 5, capítulo 5. Capítulo 5, capítulo 5, o irmão está verificando aqui exatamente o versículo. Versículo 3. 3, capítulo 5, versículo 3, onde está escrito que Adão gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então note a diferença, porque Deus, quando criou o homem à imagem de Deus o criou. E depois que o Adão caiu em pecado, ele gerou um filho à imagem do Adão caído. E então o homem traz em si essa natureza pecaminosa. Por isso a necessidade do novo nascimento. Quando o pecador nasce de novo, a semente pela qual ele é gerado é uma semente santa. Está na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas pela incorruptível palavra de Deus, viva e que não pode murchar. Então daí a necessidade do novo nascimento. Como o nosso Pois não. Vou dar uma provocadinha. Então não é o batismo que salva, não, né? Não, absolutamente não. Não adianta batizar criança. Não é, exatamente. É um bom lembrete, né? Alguns acham que é o batismo, o novo nascimento, não é. Pelo contrário, o batismo é símbolo de sepultura. E não se sepulta vivo, sepulta-se morto, não é? Alguém fala que ser batizado para ser salvo. Não, é salvo para ser batizado. Ninguém sepulta morto, sepultam vivo, só depois de morto. Quando o pecador morre para o mundo, vive para Deus, então ele passa pelo batismo como símbolo de sepultura. O 7, no perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé. Perdão, nós cremos, mas Deus ensina e crê no perdão dos pecados mediante a nossa fé em Jesus. Textos bíblicos, Romanos capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos de ser perdoados. E quem pode perdoar os pecados é somente Deus. Ele perdoa, não só perdoa, como liberta também. Então... Mais outra provocaçãozinha. Pois não. Então não adianta pedir para o pastor, para confessar para o pastor, porque já hoje tem pastor que parece padre. Já tem, chama confissão auricular, né? Aquela que vai falar no ouvido do padre. Mas não é isso que ensina a palavra de Deus, não. E perdão é para valer ou precisa depois quebrar a maldição também? Quando está perdoado, todas as sequelas do pecado são tiradas, não é? Então nós não cremos, não ensinamos, não adotamos a quebra de maldição. Quando o pecador recebe Jesus, toda a é tirada. Se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5 e 10, parece, ou 7. 5 e 7. 5 e 7. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo.
Então não importa se o pai era um ébrio, se era endemoniado, se era feiticeiro. 5,17. 5,17. 1 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então não precisamos quebrar a maldição, principalmente receber Jesus como Salvador. Ele tem certeza do perdão dos pecados, não importa quantos pecados tinha, nem que tipo de pecado era. Recebeu Jesus, ele apaga, ele tira. Purgatório, onde fica isso aí? Estamos purgados pelo sangue de Jesus, não é? Então, nem purgatório, nem reencarnação, nem sacrifício. É bom que os crentes aprendam que jejum não perdoa pecado, que não existe outra forma de perdoar a não ser confessando ao Senhor. Provérbios 28 e 13. Aquele que encobre sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Quando São Tiago fala: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis, quer dizer, quando eu magoo meu irmão, ofendo meu irmão, então eu devo ir a ele e pedir perdão para ele. Quando eu peco contra Deus, eu devo me humilhar diante de Deus. Por algum tempo nós erramos muito, expondo alguns irmãos ao ridículo às vezes, dizendo para a igreja toda: irmã fulana adulterou, irmã fulana fornicou. É um absurdo isso. Aliás, hoje nem se pode mais fazer isso, de acordo com a nossa lei, não é? Mas quando alguém vai a Jesus, abre o coração, confessa e deixa, tenha certeza do perdão. Leia o Salmo 51 e o Salmo 32, 1 João capítulo 1, versículo 7 e tantos outros textos da Bíblia Sagrada. Na igreja que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade. Crente desigrejado é um perigo. Não eu sirvo a Deus em casa, eu vou servir a Deus sozinho. Não é isso que a Bíblia ensina. Nós temos que estar membrados à igreja. Nunca vamos querer estar numa igreja perfeita, senão alguém já dizia, um dos pregadores, né? Pregador, toda igreja que eu vou, eu não fico contente, que ela veja o defeito do pastor, e eu estou procurando uma igreja perfeita. Aí ele disse o pregador: quando a senhora achar a igreja perfeita, não vá nela que a senhora estraga. Era essa que estava estragando as igrejas, né? Então a igreja vai ser perfeita quando entrar no céu. Mas quando estamos aqui, a igreja é composta por seres humanos, vai ter defeito, vai ter sempre alguma coisa corrigida, mas nós precisamos estar ligados à igreja, porque a igreja é o corpo místico de Jesus Cristo, e a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. No mundo com tanta novidade, com tantos ensinos fora da vontade de Deus, a igreja precisa manter o seu ensinamento. Até onde, irmão? Até o 10º, pastor. Falta 2. Obrigado. Batismo bíblico efetuado por imersão. Já até falamos um pouco de batismo. A própria palavra batismo é uma palavra grega que significa imersão. Então o batismo não pode ser por aspersão e nem pode ser infantil. Olha, Jesus foi bem claro: aquele que crê e for batizado. Pega uma criancinha recém-nascida, pergunta se ela crê em Jesus. Ela nem sabe o que é Jesus, nem sabe o que é crer. Pergunta se ela quer mamar e ela gosta. É o que ela sabe fazer, não é? E a criança, enquanto não tem ainda noção, não tem consciência do que faz, ela não pode assumir uma responsabilidade. Alguém fala: não, os pais se responsabilizam por ela. Não é isso. A salvação é individual. Cada um dará conta de si a Deus. E se a criança morrer sem batizar? Jesus já levou o nosso pecado original na cruz. Enquanto a criança está na dispensação da inocência, nenhum pecado lhe é imputado. Quando ela passa a ter consciência, fazer as coisas com consciência, é hora dela receber Jesus, ser batizada e tornar-se membro oficial da igreja pelo batismo. Então o batismo é por imersão,
nas águas por imersão, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus foi bem claro em dizer: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crer no Evangelho e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Então o batismo é uma necessidade. O que é o batismo? O batismo é um testemunho pessoal que o batizando está dando perante o mundo físico e perante o mundo espiritual. Com o batismo ele está dizendo: eu estou morto para o mundo, eu estou sendo sepultado agora para as coisas mundanas, tenho uma nova vida agora para viver para Deus, daqui por diante eu viverei para Deus. Então ele agora é uma nova criatura em Cristo. O 10, na necessidade e na possibilidade temos vida santa, irrepreensível e por obra do Espírito Santo. Quando a salvação se alcança no momento que o pecador decide aceitar Jesus. Eu costumo até dizer, uma pessoa drogada, se ele tiver um momento de lucidez e ele dizer: eu recebo Jesus como meu Salvador, imediatamente ele é salvo, automaticamente, como foi o ladrão da cruz. Ele só disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não exigiu mais nada, disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então naquele mesmo dia o ladrão foi para o paraíso, mais um passo ele cairia no inferno. Mas antes desse último passo ele se converteu. Jesus não falou: você foi ladrão, você não se batizou, você não tomou santa ceia, nada disso. Ele aceitou Jesus, é salvo. A santificação é um processo. Agora o salvo, quando começa a seguir a Cristo, ele começa a tomar conhecimento da palavra de Deus, ele começa a ser ensinado, o Espírito Santo no qual ele é selado no momento que ele recebe Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 13: e tendo nele crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Então na hora que um pecador recebe Jesus, ele não é batizado, ele é selado. Selo com o Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo é diferente. Evangelho de João capítulo 20, verso 22: Jesus ressuscitado assoprou sobre os discípulos dizendo: recebei o Espírito Santo. Aquela hora foram selados. Alguém pode perguntar: mas andaram 3 anos com Jesus, só depois disso que foram selados? Leia João capítulo 7, verso 39. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Agora Jesus glorificado, em corpo glorioso, os seus discípulos foram selados com o Espírito Santo. Veja que aí não falaram línguas estranhas, aí não houve uma manifestação exterior. Mas no dia de Pentecostes, aí foram batizados, aí falaram línguas estranhas. Então, o Espírito Santo que está habitando nesse novo convertido, vai levando a ele a uma vida de santificação, vai mudando a sua linguagem, vai mudando a sua forma de pensar, de agir, vai atuando no seu caráter, dando ele um caráter de um cristão, parecido com Jesus, e ele vai se santificando. Quando vamos ter a santificação completa? Quando nossos corpos forem glorificados, seremos varão perfeito como é nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão Caraburu, queria que o senhor falasse agora sobre os últimos 5 itens do nosso credo. O item 11, o pastor José Serafim já até adiantou. Cremos no batismo no Espírito Santo, conforme as Escrituras, que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela evidência física do falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Nós somos crentes pentecostais. Nós cremos que Jesus batiza com o Espírito Santo. Amém. E o batismo se dá
com a evidência inicial do falar em línguas estranhas. Eu gostei muito da declaração de fé, nós vamos ter uma lição sobre isso, que mostra que falar em línguas é a evidência inicial do batismo. Tem gente que fala em línguas e acabou. Então agora não precisa mais se santificar, não precisa mais orar, eu já falei em língua e acabou. E o dia que fica emocionado fala em língua. Não é assim. O batizado com o Espírito Santo, ele é batizado para ser usado por Deus poderosamente. O batismo do Espírito Santo é no capítulo 2 de Atos, no começo, não é o fim. E hoje tem muita gente que quando é batizado com o Espírito Santo, ele não vai mais em vigília, não vai mais em culto de oração. Pronto, já foi batizado com o Espírito Santo, não precisa mais. Subiu o último degrau. Subiu o último degrau. É o primeiro degrau. E só é batizado com o Espírito Santo quem fala língua estranha. Esse negócio que sentiu uma alegria imensa, o que sonhou falando língua estranha, não é assim. 12º item. Cremos na atualidade dos dons espirituais, distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para a sua edificação, conforme sua soberana vontade para o que for útil. Nós cremos nos dons espirituais, eles estão sumindo das igrejas. Mas nós cremos nos dons espirituais, aqueles 9 dons, que pastor Severino Pedro de saudosa memória dizia que era mais que 9 porque é dons de curar, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 12. Os dons ministeriais, que também são dados por Cristo lá em Efésios 4. Os dons de serviçais, né? O de serviço, lá em Romanos 12. E os dons são para hoje, irmãos. Já tem crente na Assembleia de Deus que não acredita mais em dom de profecia, em dom de curar. Aí isso era lá no tempo dos apóstolos. Então sai da igreja pentecostal. Sai da igreja pentecostal. Nós cremos, e o movimento é pentecostal porque ele crê na atualidade do Espírito Santo. Depois dos itens 13, 14 e 15, ele seria até mais apropriado, eu coloquei aqui, para não ficar muito longo, e os irmãos ficaram com vontade de ouvir na lição mesmo, porque quem vai dar aí é o especialista na matéria, são os itens a respeito da escatologia, é o pastor José Serafim aqui. Nós cremos na segunda vinda de Cristo. Tem muito crente esperando a besta, né, pastor? Tem muito crente, mas o crente pentecostal está esperando Jesus. E a vinda de Jesus é em 2 fases. O arrebatamento da igreja, invisível aos homens, somente visível à igreja e instantâneo, numa data que ninguém sabe. E um segundo instante, quando Jesus colocará 7 anos depois do arrebatamento seus pés no Monte das Oliveiras, e aí ele virá visivelmente para vencer o anticristo e redimir Israel. É assim que a Assembleia de Deus ensina. Mas hoje já tem amilenista, né? Já tem pós-tribulacionista, mid-tribulacionista. Não é assim que a Assembleia de Deus ensina. A grande tribulação vem depois do arrebatamento da igreja. Jesus vem buscar a igreja e depois ele volta para livrar e salvar Israel. O item 14. Cremos no comparecimento ante o tribunal de Cristo de todos os cristãos arrebatados para receberem a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Não se fala, hoje não se fala mais que Jesus volta. Isso aí todo mundo está querendo ficar rico aqui na terra. E quando fala da volta de Jesus, só fala do arrebatamento da igreja, não fala do tribunal de Cristo, onde nossas obras serão julgadas. Só participam do tribunal de Cristo os cristãos arrebatados. Portanto, ninguém será condenado no tribunal de Cristo. Mas muita gente não vai receber galardão nenhum. Cremos no juízo final. E aqui foi um item que houve uma modificação. E eu gostei muito dessa modificação, porque era uma coisa que eu defendia há muito tempo. Não é porque eu defendia, porque a Bíblia diz assim. E no nosso credo não era muito claro isso. Cremos no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio. Então todos os ímpios, eles não vão participar da primeira ressurreição, então eles só vão participar da segunda ressurreição, e portanto participarão do juízo final, que é o juízo do trono branco. Mas além deles, a Bíblia diz que Jesus julgará os vivos e os mortos. Tem o pessoal do milênio. O pessoal do milênio também vai participar do juízo final. Isso não era claro
mas agora está claro, os que morrerem durante o período milenial e os que ao final desta época estiverem vivos. E mais, nós cremos na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis e vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos. Então, irmãos, não tem esse negócio que no fim todo mundo se salva. Universalismo. Tem crente que se diz na Assembleia de Deus que diz que no fim Deus vai dar anistia para todo mundo. Aqui, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui. O céu e Jesus não é Brasil nem Tribunal Superior Eleitoral. Viu? Não é. Lá quem faz coisa errada não é em nome da estabilidade é absolvido, não. Lá quem é ímpio vai ser condenado e vai sofrer para sempre. Porque também não tem essa história de destruição, aniquilacionismo. Não, vai ser para o tormento eterno. E quem for absolvido no juízo final e tiver participado da primeira ressurreição, ressurgirá para a vida eterna, como está escrito lá em Daniel, o livro que já está praticamente pronto aí do pastor Serafim. E o último item, que também é uma novidade, é o item sobre a doutrina da família. Cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo, como união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente, em conformidade com o definido pelo sexo de criação geneticamente determinado. A família foi criada por Deus e foi criada pelo casamento. Tem gente aí querendo colocar amaziamento, mas o item aqui diz que é casamento. Deus exigiu casamento. E casamento só existe entre um homem e uma mulher. E quem diz o que é homem e o que é mulher? Não é eu, é Deus. Macho e fêmea os criou. Não existe esse negócio de gênero. Sabe o que eu estava vendo mês passado? Que tem um estado americano lá que já reconheceu 57 gêneros. E tem um cidadão que entrou na justiça lá nos Estados Unidos para casar com um computador. Porque ele disse que o gênero dele é para máquina. Isso é o que... Esse negócio de ideologia de gênero aí é a máxima rebeldia. Deus é quem faz homem e mulher. Doutor, uma mulher pediu licença na lei para casar com um cachorro. Um cachorro, exatamente. Então, irmãos, cuidado com isso. Né? A Bíblia diz: macho e fêmea, quem determina é Deus. E a família se faz pelo casamento. Deixa eu dar uma palhinha. O doutor Caramuru falou muito bem, com muita propriedade, sobre as pessoas que passarão pelo juízo do trono branco, inclusive aqueles que virão do milênio. E muitos crentes acreditam que todos que participarem do milênio serão salvos, mas é uma inverdade. Jesus é o rei do milênio, ele é o rei. Mas nunca Deus obriga ninguém a ser crente. As pessoas continuarão com absoluta liberdade. É verdade que o pecado não terá a mesma proporção que tem hoje. Isso é uma grande verdade. Mas muitos não vão aceitar Jesus. Muitos vão... Vai ser tão claro isso, que o diabo, que solto da sua prisão, já no fim do milênio, ele vai conseguir arrebanhar um grande exército para depor Jesus do governo e colocar Satanás no lugar. Então, alguém pergunta: haverá pecado no milênio? Sim, haverá pecado. No milênio, alguns vão pecar. E o livro do profeta Isaías, me parece que o capítulo 65, me perdoe, não estou bem lembrado agora qual é o texto, que o pecador que morreu com 100 anos foi amaldiçoado. Porque 100 anos para nós hoje já é um século de vida, bem velhinho. Mas no milênio não, porque o dia, a promessa de Deus é essa. O dia do 65 e 20. Isaías 65 e 20. O pecador que morrer aos 100 anos morre porque foi amaldiçoado.
E nesse mesmo capítulo está escrito: porque o dia do meu povo será como o dia da árvore. Uma árvore não vive 100 anos, uma árvore vive 500, 600 ou 1000 anos, não é? Não, tem oliveiras lá no Monte das Oliveiras que é do tempo de Jesus. Então o cara está lembrando aqui que tem oliveira lá em Jerusalém que é do tempo de Jesus, já com 2000 anos. Então a vida no milênio será prolongada. Por que será prolongada? Vai diminuir a poluição, ninguém vai ter andar assustado com medo de ser assaltado, não vamos ver essas reuniões do Lava Jato lá. Então tudo isso nós vamos estar livres, e tudo isso, e todas essas aflições que passamos aqui contribuem para diminuir o nosso ano de vida. Lá não vai ter aquela briga das nações, um poluindo mais do que o outro. Jesus é o Rei absoluto, é Ele quem domina. Então a terra será restaurada e haverá mais saúde. O alimento vai ser somente erva, vai ser com mais saúde. Então haverá uma vida mais prolongada no milênio. Portanto, nós cremos no milênio, coisa que muita gente não crê. O pastor José Serafim falou sobre o milênio e me recordei aqui o quanto esse assunto é importante. Uma vez eu debati com um professor de escola dominical, porque ele acreditava que a igreja, com Cristo no milênio, também iria se corromper. Então você vê, nós temos os extremos, né? Então é muito importante esse estudo desse trimestre, porque a nossa denominação, as Assembleias de Deus, precisam estar fundamentadas na palavra, deixando o achismo um pouquinho de lado, né? Mas fundamentados na palavra. Eu faço uma pergunta para mim também, para os irmãos, para os internautas: no que você crê? Qual é a sua fé? Então esse trimestre será muito importante para que nós possamos responder esta pergunta. Queria chamar aqui o evangelista José Bispo, que queria dar um recado para os irmãos, por favor. Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero agradecer aqui a equipe do portal da Escola Dominical, na pessoa do nosso presidente, Humberto, e também dos nossos professores, pastor Serafim, doutor Caramuru, e o nosso câmera, nosso irmão Rogério. Nós estamos, essa abordagem está sendo gravada aqui na Nova Manchester, Rua Coronel Marques, 394A. E você que gostou, está visualizando, não é? Você pode estar aqui uma vez por mês, assistindo e ouvindo o pastor Caramuru nos ensinar a declaração de fé. Deus abençoe. Mais uma vez agradeço o nosso irmão por ter nos acolhido tão bem, como sempre, e agradecer aos internautas, amigos, irmãos e irmãs, que continuem orando por esse trabalho, continuem nos ajudando, continuem estudando a palavra do Senhor, porque o conhecimento da palavra é a principal força que teremos para não sermos destruídos, como está lá em Oséias 4:6, onde o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe cada um dos irmãos e tenha uma escola dominical abençoada em nome de Jesus. Amém.